na indústria do GLP, no geral, um desafio muito grande com relação à área classificada, né? Então, nas plantas de produção, a gente tem as áreas 0, 1 e 2. As áreas 0 são normalmente pontos de risco, de fato, então são áreas muito pequenas, dificilmente você consegue estar em pé numa área 0, né? E ali, normalmente, você vai ter as áreas 1 e 2, e os sensores da Dynamox estão totalmente certificados aí, tanto para a área 1 como para a área 2. Tem sido uma experiência muito legal poder, inclusive, se me permitem, hoje eu estou em outra planta nossa fazendo a instalação de mais uma boa dezena de sensores aí de vocês, justamente porque a gente viu o resultado e a gente está expandindo aí a quantidade de pontos monitorados para poder ter todos os nossos ativos críticos monitorados por vocês. Bem-vindo ao Dynatalks. Aqui os especialistas da Dynamox recebem convidados da área de manutenção para um bate-papo sobre os conteúdos que estão em alta no setor. Com um time que une referência técnica e conhecimento profundo do mercado, vamos debater sobre experiências, casos de sucesso, inovações e tendências do setor. O Dynatalks é parada obrigatória para quem busca conhecimento e inovação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam no seu agregador de podcast favorito. Hoje vamos falar sobre o setor de óleo e gás e é com imenso prazer que eu vou apresentar para vocês o nosso convidado mais que especial, Victor Valvezan. Victor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, no que você atua, aonde você trabalha, suas experiências e seja bem-vindo mais uma vez ao Dynatalks. Perfeito, muito obrigado, Alisson. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Gostaria de trazer aqui um pouco de experiência, né? Eu estou trabalhando na Ultragaz já há 7 anos completos agora, bastante história já acumulada aqui. Sou um filho da Ultragaz, a gente brinca aqui dentro da empresa, né? Estou desde estagiário aqui dentro desse contexto, então bastante conhecimento, bastante experiência, sempre conversando com as bases de produção, né, que a gente acaba não chamando de fábrica, são as bases de produção mesmo. A gente tem diversas aí espalhadas pelo país, então muitas histórias para contar nesse meio tempo. Eu sou um engenheiro eletricista de formação, né? Estudei aí na USP durante algum tempo. Também tenho meu MBA em gestão de projetos e hoje atuo aí como consultor de manutenção corporativa dentro da empresa. Bacana, Victor. Novamente, é um prazer inenarrável estar contigo aqui hoje. Junto comigo está o Reinaldo Rosa. Gostaria que você desse um alô pro pessoal, Reinaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o Reinaldo, sou consultor técnico comercial da Dynamox. Eu tenho a minha história dentro da Preditiva há mais de 20 anos, formado em melhoria contínua e metodologia de processos pela Unicamp, e estarei aqui compartilhando com vocês um pouco daquilo que eu aprendi no Gemba nesse tempo meu de estada em campo. A equipe hoje está pesada. Também aqui comigo, Glaucio Alves. Por favor, Glaucio, bom dia, boa tarde, boa noite. Se apresente para o pessoal. Um prazer estar contigo. Olá pessoal, prazer é meu. Sou o Glaucio, consultor técnico comercial aqui também na Dynamox. Sou formado em engenharia mecânica, gestor de projetos, já trabalhei com gestão da manutenção, venho do óleo e gás na parte de logística, então estou envolvido aí, sempre estive envolvido na parte de manutenção, segurança do trabalho e é uma honra estar aqui com vocês. E por último, mas não menos importante, eu, Alisson Moura, consultor técnico da Dynamox, trabalho com preditiva já há quase 15 anos. Vi de longe e de perto essa evolução da manutenção preditiva até onde nós chegamos com sensores sem fio, tecnologia de ponta, e eu vou estar conduzindo essa conversa aqui com essa pessoa sensacional que é o Vitor Valvezan. Vitor, então, eu gostaria que você fizesse um overview um pouquinho para a gente do cenário do óleo e gás no Brasil, da história até chegarmos aqui, qual é o cenário atual, quais são as perspectivas para o futuro. Comenta um pouquinho para a gente do mercado. Ah, perfeito, Alisson, muito obrigado aí. O mercado de óleo e gás no Brasil ele tem uma história longa, né? A gente está trabalhando desde o do momento em que a gente acabou trazendo a expansão das ferrovias e das rodovias no Brasil, né? Quando a gente começou a colocar diesel, gasolina para dentro aqui. Mas o meu foco sempre vai ser gás, né? Eu brinco que a história que eu tenho para contar para vocês hoje é mais da parte do gás, né? Que começa no Brasil ali em 1937.
né? O fundador da Ultragaz, que também é o pioneiro do gás no Brasil, né? Não havia nenhum tipo de gás antes aqui. É o Ernesto Igel, que funda a nossa empresa aí em 1937 e traz isso para o lar dos brasileiros. É interessante um pouquinho da história, são dois pontos que a gente não espera que impulsionam esse momento de empreendedorismo no Brasil, né? O primeiro é o acidente do Hindenburg, lá na Alemanha, do dirigível, quando ele acaba explodindo, né? E você tem ali um backlash muito forte no mundo inteiro contra os dirigíveis. Então você tem diversos depósitos de gás que estão aí disponíveis pelo mundo, que estavam ali preparados para esses dirigíveis e que de repente não tem mais demanda, ninguém mais quer andar de dirigível por causa daquele acidente terrível que a gente teve. E isso acaba trazendo uma oferta muito grande de gás aqui no país. Então, nesse primeiro momento, não era nem GLP que a gente estava falando, era hidrogênio mesmo, que era o gás utilizado aí para os dirigíveis. E o segundo ponto é que a ideia original não era nem vender gás, né? A demanda surge quando o nosso fundador tem a ideia de trazer fogões para vender fogões, né? Trazer a parte de eletrodomésticos e para que ele possa vender os fogões tem que ter essa infraestrutura do gás. E aí é onde ele começa a entrar um pouco mais a fundo dentro dessa questão do gás e acaba se tornando, na verdade, o principal negócio da empresa aí depois de alguns anos, né? Tem diversas curiosidades. Os primeiros botijões de gás, por exemplo, não eram feitos especificamente para isso, né? A gente estava em 1937 quando começou, né? Lá em 1945, 1946, onde isso já estava se expandindo, a gente começa a usar até carcaças de bombas que estavam sendo fabricadas para a Segunda Guerra Mundial, e com o fim da guerra não havia mais essa demanda pelas bombas, e aí as carcaças que tinham um formato ali interessante para transporte eram aí colocadas juntas e duas calotas formando ali um botijão que a gente chamava de carrapeta na época. A gente tem até alguns aqui num museu interno que a gente tem aqui na Ultragaz. E aí a história vai seguindo, né? Falando um pouco do nosso momento atual, né, dentro do mercado, a gente tem já hoje vários players no mercado, né? Então a gente tem, além da Ultragaz, nós temos a Liquigás, a SHV, a Copagás, são outras empresas aí do ramo do gás que disputam o mercado conosco, né? E a gente tem hoje um movimento muito grande também da expansão energética, né? Então, da diversificação. Então, hoje, como a gente está trabalhando com combustíveis fósseis ainda, né? O gás GLP, o gás liquefeito de petróleo no fim do dia, né? Então ele é um dos produtos ali do fracionamento do petróleo, né? Ele acaba sendo um combustível fóssil, né? Então hoje a Ultragaz e outras empresas do ramo também estão se posicionando no mercado muito mais como empresas de energia, né? Então a gente continua com o gás naturalmente como o nosso carro-chefe, mas também buscando trazer novas opções para os nossos consumidores, como por exemplo a própria energia elétrica. Mas um dos pontos mais interessantes do gás em relação ao restante, né, do óleo e gás, né, em relação a diesel, em relação à gasolina, é que o gás ele é considerado um combustível de transição. Então, hoje a gente tem uma projeção de aumento da demanda pelo consumo de gás GLP e também gás natural, porque eles são considerados esses combustíveis de transição que têm uma queima muito mais limpa em relação a outros combustíveis como a gasolina, né? Além disso, a gente tem trabalhado outras novas moléculas, né? Então, hoje, um ponto de grande vanguarda aí no setor do gás é a questão do biogás. Então, a gente está trabalhando aí com a geração de gás equivalente ao GLP, então é a mesma molécula que a gente consegue criar a partir aí do bagaço da cana, principalmente. E aí ela é indistinguível da molécula do GLP que está ali sendo extraída de um poço de petróleo, por exemplo. Então isso é muito interessante porque ela traz essa característica renovável, né? Então, a Ultragaz tem alguns objetivos aí, falando especificamente nossos, né? De conseguir colocar isso para dentro dos nossos botijões, começar a trabalhar com um percentual desse biogás,
né, poder trazer essa vantagem para os nossos clientes e trazer essa pegada mais verde para o nosso negócio. E tem muitas outras vanguardas aí também do nosso segmento, né? Então, por exemplo, um dos pontos interessantes quando a gente fala do consumo domiciliar mesmo, né? A gente tem, principalmente nas cidades grandes, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, a gente tem muito a infraestrutura do gás encanado, né? Que é um grande player nessas cidades grandes. Mas, de maneira geral, no restante do Brasil, é muito difícil você encontrar essa infraestrutura colocada, né? Dessas tubulações longas, distribuindo gás pela cidade. Então, a Ultragaz, ela tem algumas soluções, né, e outras empresas concorrentes também nesse sentido, principalmente para condomínios, para padarias, para prédios, aonde a gente coloca grandes tanques de armazenamento, né, ou até médios tanques de armazenamento, não necessariamente tão grandes, mas que têm a capacidade de suprir, por exemplo, um prédio residencial inteiro durante algum tempo. E ali você pode fazer a medição para cada base, para cada unidade consumidora individualmente. Então, acho que a gente tem diversas vanguardas aí que estão acontecendo hoje no setor de óleo e gás, né? Outra parte de ponta que está acontecendo hoje também é com relação ao campo, né? Então, hoje, o gás, hoje, principalmente de GLP, né? Ele é muito visto como o combustível para cocção, né? E aí, uma curiosidade, o gás ele é regulado no Brasil praticamente para uso exclusivo para cocção, né? Então, o que acontece? A gente tem algumas legislações que foram colocadas ali na década de 70, na década de 80, que limitam o uso do GLP para outras aplicações que não a cocção domiciliar. Tá? Então a gente tem a cocção domiciliar como possível, caldeiras, saunas e as empilhadeiras industriais. Mas fora isso, o GLP praticamente não pode ser utilizado para nenhuma outra finalidade devido à sua importância nos lares brasileiros, para que a gente não tenha um aumento da demanda que a gente não consiga suprir, num caso de uma falta no exterior, que a gente tenha, de alguma maneira, uma autossuficiência aí em termos de GLP, né? Hoje não é totalmente. O Brasil não é totalmente independente em termos de GLP, a gente importa um pouco desse GLP, por isso até existe essa pressão para não ter um aumento tão grande da demanda, porque com o aumento da demanda ficaríamos, portanto, cada vez mais dependentes aí do exterior. Mas apesar disso, a gente consegue ainda algumas novas aplicações para o GLP. Então, uma muito, muito legal que a Ultragaz trouxe para o mercado há pouco tempo é a questão de secagem de grãos. Então, a gente está trazendo o GLP para o campo para poder ajudar no processo de secagem de grãos e ajudar, naturalmente, o setor agropecuário brasileiro aí e trazendo essa nova energia para dentro do campo brasileiro. Eu acho que de overview aí do gás no Brasil, acho que tá bom por enquanto, né, Alisson? É, e é engraçado, Victor, porque nós falamos de muitos assuntos nesses podcasts, e talvez o de hoje seja o que está mais intrínseco no nosso dia a dia, né? É combustível, é o gás, que está tudo ali muito próximo da gente, né? Então, tá na nossa realidade. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade da manutenção agora. Eu vou trazer o Glaucio para comentar um pouquinho, como ele também vem desse segmento, para falar um pouquinho sobre a complexidade da manutenção no setor, né? Alguns tipos de equipamentos que são específicos ali e quais são esses desafios da manutenção, né? Porque sabemos que temos a cultura de corretiva, preventiva e preditiva, e como isso é feito no óleo e gás, né? Comenta um pouquinho para a gente, Glaucio. Pô, legal. Como você falou, Alisson, o GLP e o Vitor trouxe um overview muito legal aí. E usos do GLP que eu particularmente não tinha. Para sauna, por exemplo, eu nunca tinha visto a questão do que o GLP ele pode ser utilizado, né? Mas muito bacana. E assim, dentro da área da manutenção, eu vim da empresa de granéis sólidos, soja e milho, mas atuei muito com
com gestão e planejamento na área de óleo e gás, a gente vê que assim, é uma área que necessita de muito cuidado, né? Não, claro, desmerecendo as demais, mas o Vitor comentou a questão lá do balão, que foi um divisor de águas também, na questão do uso de gases, né, de alta pressão. A manutenção em si, dentro do óleo e gás, claro, ela vem de uma cultura onde nós tínhamos muita corretiva, né? Isso aí é natural na implementação de uma indústria, mas as pessoas e os gestores, tanto do chão de fábrica até a alta liderança, eles passam a entender que não só para um seguro do mercado, mas principalmente para a segurança das pessoas, é necessário uma visualização muito mais criteriosa em relação a esses ativos. E dentro do óleo e gás, nós temos a presença de ativos que são talvez comuns, como bombas de bombas centrífugas, bombas de carregamento de rodo, né, modal rodoviário, modal ferroviário. Temos o modal marítimo muito presente no óleo e gás também. E os ativos críticos que nós temos dentro dessa modalidade de negócio são tanques de armazenamento, as bombas de carregamento ou descarregamento. Temos um item muito crítico, que é um item de segurança, e que é um item legal também, depois a gente vai falar um pouco da nossa solução, que são válvulas de segurança. Aí existem N modelos, né? Válvula de pressão em vácuo, válvulas de pressão, válvulas de temperatura. E dentro da manutenção hoje, muitos desses ativos, bombas de carregamento, por exemplo, e válvulas de segurança, são itens que a gente não pode esperar quebrar, né? Falando então de válvulas de segurança são itens que estão ali justamente para trazer a segurança desse ativo, mas principalmente das pessoas ali da redondeza dessa região. E na manutenção, ou você tem uma redundância, ou então você realmente precisa parar esse tipo de ativo e, consequentemente, parar aquele tanque de armazenamento, o que para dentro do negócio não é nada interessante. Eu acho que vocês concordam, né? E eu acho que até para o negócio da Ultragás, o negócio do Vitor, o Vitor não pode esperar, né, Vitor? Uma envasadura de gás não, vou esperar quebrar para arrumar. Eu acho que isso para vocês Exatamente. não é um negócio interessante. Então, com Exatamente. certeza, A velha máxima da engenharia. Quem tem dois tem um exato, e quem tem um não não tem tem nenhum, nenhum. né? Então, nós usamos aqui para tanques grandes, a gente tem aí quatro, às vezes seis válvulas para cada Isso. tanque, para garantir que vai estar bom. E é legal você comentar isso, Vitor, porque eu tenho certeza que não só na planta daqui de São Paulo, mas em outras plantas espalhadas pelo Brasil, eu tenho certeza que o item válvula de segurança é o item que vocês devem bater assim o tempo todo. Cara, precisamos fazer manutenção, porque é um item que impacta diretamente no nosso negócio. E o mesmo vale para a indústria de óleo e gás, de combustíveis e logística de combustíveis e químicos, né? É gritante a forma que que a indústria hoje, que as empresas de logística hoje, elas têm aplicado investimento. E quando a gente fala em investimento, não só em investimento em ativos, mas principalmente em soluções de preditiva, isso é visível, porque é necessário você enxergar com previsibilidade a possível falha de um ativo, mas também a gente não pode esquecer do investimento nas pessoas, porque no fim do dia são as pessoas que vão controlar aquele número, são as pessoas que vão fazer a manutenção naquele equipamento e são as pessoas que vão trazer os resultados para a companhia. É dessa forma que eu vejo, Alisson. E você me deu alguns insights e alguns ganchos muito interessantes para eu chamar o Reinaldo, porque a gente sai do viés um pouco da manutenção quando a gente fala de preditiva, e a gente também foca em segurança. E a gente está falando de um setor que é extremamente, um ambiente extremamente perigoso, né? Extremamente explosivo. Então, a gente trata de segurança antes de tudo, né? Como você falou, são itens de segurança e a gente trata de pessoas. Então a gente consegue falar de vários assuntos quando a gente fala de preditiva. Não é só manutenção, né? Eu vou Isso trazer o aí. Reinaldo agora para a conversa, porque me deu um insight aqui interessante que, o Reinaldo, o papel do gestor.
no segmento, o que que ele busca de uma solução para manutenção no segmento? E quais são as barreiras que você acha que ele pode encontrar nessa implementação? Comenta um pouquinho para a gente. Bom, pessoal, indo por esta linha, né, do gestor, lógico, né, como todo gestor, ele precisa de resultados, resultados rápidos, né, que façam com que a sua manutenção não tenha um custo elevado e ela seja assertiva já na primeira ação, né? Diante disto, quando me permita aqui fazer uma parte, mas quando a gente recebeu esse desafio, né, que era entregar essa solução na Ultragaz, irmanado aí com o Vitor, a gente fez um planejamento, era um desafio bastante agressivo num curto espaço de tempo, e dentro desse curto espaço de tempo, a gente teve que percorrer vários sites, inclusive, onde a gente se deparava com situações onde os equipamentos vinham com preditiva de forma offline, o equipamento acabava quebrando e não tinha nenhum sinal anterior. Né? Então, a nossa solução ela foi muito interessante porque, além da gente suprir a necessidade de segurança, né, de segurança, onde você não tem o homem toda hora no campo fazendo as coletas, e sim o sistema trabalhando em prol da unidade. Você tem aliado a isto, você tem resultados que são acompanhados de forma efetiva e com assertividade e de fácil compreensão, uma vez que a nossa solução ela entrega as falhas de forma de percepção muito fácil, né? Ela é altamente intuitiva, então ela consegue entregar isso de uma forma que de qualquer hoje técnico ele consegue identificar esse tipo de falha. Eu tive o privilégio de iniciar esse trabalho junto ao time da Ultragás, né? Como disse a vocês, contei aí com uma galera que me ajudou e a gente conseguiu entregar resultados. Tanto que a gente entregou resultados que a gente acabou recebendo até uma indicação de um prêmio na Ultragás. O Vitor pode depois fazer um comentário se quiser, Vitor, a palavra está aberta, né? Que a gente recebeu um prêmio na Ultragás em segundo lugar a nível de todo o grupo de petróleo e gás, né, todo o grupo de GLP. Então, imagino eu que, assim, como gestor, eu entendo que o que é mais importante para mim, baixo custo e assertividade. E segurança, lógico, como principal item de medição. Perfeito, Reinaldo. Inclusive, já que você falou desse prêmio, Victor, eu queria que você trouxesse para a gente como que foi a linha do tempo do dia que vocês decidiram assim, bom, precisamos de um monitoramento online. Por que a Dynamox? E conta um pouquinho dessa nossa caminhada com vocês aí até receber esse prêmio. Se puder contar sobre algum equipamento que já detectou defeito, algo do tipo, a palavra está contigo. Claro, Alisson, muito obrigado. Então, como o Reinaldo comentou muito bem, né? A gente trabalhou durante aí vários dias juntos aí, a gente teve um desafio muito grande, a gente estava entregando diversos sites em sequência, então a gente tinha um objetivo bem grande aí de entregas e que a gente atingiu em conjunto, né? E foi realmente uma experiência muito legal trabalhar com vocês. E aí, esse é um dos principais pontos aí que levou a nossa decisão por seguir com a Dynamox, né? Existem outras empresas no mercado que são concorrentes com vocês, que apresentam soluções parecidas, né? Mas alguns pontos eram muito importantes para nós. Um dos principais pontos que a gente tinha como valor para fechar esse negócio com vocês era justamente a questão do pós-venda, né? Se a gente poderia contar com vocês conforme os desafios fossem surgindo e as dificuldades, né? É muito fácil uma empresa que te vende um produto e hasta la vista, né? Então não é o caso com vocês, a gente já está trabalhando aí já há um ano e meio, mais ou menos, com vocês aí, e a gente tem tido bastante boas referências e boas experiências com vocês aí em termos do pós-venda, em termos do suporte de vocês. Vocês estão sempre disponíveis para nós. Era uma expectativa que a gente tinha, né? E naturalmente um certo nervosismo quando a gente fez o piloto, que a gente fez uma base primeiro para garantir que e a gente ia ter ali uma prova de conceito, né? E desde aquele momento e depois com o rollout para outras unidades, outros estados do país, vocês também continuam aí prestando um apoio muito positivo para a gente, estão sempre disponíveis, e isso sem dúvida faz toda a diferença para a gente, tá?
E eu acho que o segundo ponto, que era um ponto de crítico aí de decisão e que foi um pivô para colocar a Dynamox na frente de outras empresas, foi a questão da venda da solução, né? Então, vocês de fato vendem a solução, a gente compra e pronto, a solução é nossa, está aqui instalada no nosso campo e o nosso negócio de alguma maneira se conclui monetariamente nesse momento, apesar da gente ter a opção, né, de trabalhar com vocês diretamente com algum tipo de suporte da própria análise, né, dos dados e tudo mais. Se a gente tiver uma equipe interna, a nossa solução está aqui, a gente tem acesso à plataforma de vocês, sem nenhum custo adicional ou alguma mensalidade ou uma assinatura, né, que é um modelo muito utilizado hoje em dia, né? Então, era um requisito para nós que a solução fosse nossa, uma vez que tivesse comprado, e vocês disponibilizaram esse modelo para nós. Então, isso foi um ponto também bem importante aí para a nossa decisão. E aí, falando aí um pouquinho do nosso case de sucesso, né? Justamente o momento que o Reinaldo comentou é o Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia. Ele acontece anualmente aí entre as empresas, principalmente do ramo de GLP, né? Então, tanto quem está ali fazendo o Envase, né? Então, o próprio Ultragás, Liquigás, Copagás, essas empresas, como as empresas satélites, né? Que nos fornecem. Temos algumas empresas que são de fato satélites, que, por exemplo, quem fabrica botijões para nós, né? São empresas totalmente ligadas aí ao ramo, e nós também temos outras empresas que acabam nos fornecendo equipamentos, mas não são tão ligadas ao ramo, né? Então, quem está, por exemplo, fornecendo válvulas de segurança, como você comentou, ou quem está nos fornecendo bombas, quem está nos fornecendo compressores. É até um ponto que eu queria colocar, Glaucio, um segundinho. A gente tem aqui, além das bombas de GLP, os compressores de GLP são praticamente o coração da nossa operação aqui, quando a gente está falando de transvaso, seja para o modal Muito bem rodoviário, colocado. É isso aí. né? Então, inclusive, né, são os principais ativos que a gente busca fazer toda essa instrumentação, né? Então, a gente tem, apesar de ter muitos motores, redutores aí para toda a nossa linha de invase, os nossos ativos principais aí, que tem aí o coração da nossa operação, são as bombas de GLP, os compressores de GLP e também os compressores de ar, né? Uma particularidade do nosso ramo aí é a questão da atmosfera explosiva. A gente comenta um pouco mais à frente, mas então a gente tem como requisito muitas vezes que não pode ser eletrônico ou não pode ser elétrico. Então a gente muda muito aí para pneumático. Então o compressor de ar também é um equipamento muito crítico dentro aí do setor do GLP. Mas voltando ao prêmio de inovação e tecnologia, na verdade, o case que ganhou o prêmio ali, né? Justamente a gente não fala só do processo, mas você tem que colocar ali um case do que aconteceu, o que foi feito, quais foram os resultados, né? E aí foi na nossa base piloto de São José dos Campos que foi feita essa primeira implantação. E também o case que ganhou foi praticamente o primeiro aí, a primeira falha potencial que foi captada pelo sistema, né? Então a gente fez a instalação em vários desses ativos críticos, e aí a gente notou um início de vibração em uma das bombas de LP, e aí fomos fazer a análise então do espectro, que toda a plataforma da Dynamox traz muito, muito bem detalhado para a gente. Tem muitas opções ali para a gente colocar as máscaras da velocidade de rotação do motor, de cada uma das frequências de falha do rolamento. E aí a gente notou, ao observar aí o espectro, né, de vibração ali daquela bomba, que ela estava com um desalinhamento que já estava ali começando a impactar bastante a nossa vibração da máquina. A gente trouxe um fornecedor, né, para fazer todo esse alinhamento do compressor, da bomba, perdão. E aí, justamente, a gente tem ali no prêmio o nível de vibração antes da gente fazer a intervenção, que estava aí falando da média global, estava em torno de 7,5, 8 milímetros por segundo. E aí, depois dessa intervenção, caiu aí para menos da metade desse nível de vibração. Então, ou seja, de fato, houve a detecção, o diagnóstico, e aí foi feita a intervenção, e isso trouxe o resultado aí de abaixar esse nível de vibração
desse equipamento. Então foi muito legal, né? E foi muito legal poder colocar esse case e trazer isso para apresentar para a indústria do GLP, né? E ter sido premiado aí na categoria de detecção e infraestrutura para a gente poder trazer esse case, né? Mas depois disso, né? Então esse foi o primeiro que a gente utilizou. Depois disso a gente acabou ainda encontrando diversas outras falhas potenciais, né? Antes de poder acarretar um problema para nós, a gente vem resolvendo e tem trazido bastante resultados aí, bastante intervenções que estão sendo bastante interessantes para nós. Bacana, Victor. Vitor, é muito legal você conseguir enxergar com previsão, né? Você ter um Sim, ativo ali, você pega uma falha potencial, cara, você consegue ali já negociar com a produção, com a operação, com antecedência e o teu gap de manutenção, ele cai bastante, né? Isso é muito bom. exatamente. É a famosa curva PF, né? Se a gente está olhando aqui bem no comecinho da falha potencial, como é o caso, né? Quando a gente está falando de um sensor preditivo que está pegando ali a vibração e está me dizendo, eu estou bem antes na curva PF, ali, antes de chegar ali onde eu já estou sentindo alguma coisa solta mecanicamente, alguma coisa que já está cheirando queimado, alguma coisa que eu já estou vendo ali que está me trazendo, né, danos auxiliares. Não. Se eu peguei isso antes, bem antes, traz um ganho muito grande até em termos de eu ter que trocar menos peças, por exemplo, ou nenhuma, no caso que eu tive que fazer só um alinhamento, que não tive que trocar nenhuma peça além dessa, né, além desse serviço. Então isso traz um ganho monetário também bastante considerável, mesmo se a gente deixasse de fora aí o tempo de parada que a gente acaba evitando fazendo essas intervenções preventivamente. É Excelente. perfeito, Victor. Excelente explanação e complemento também da solução da Dynamax aplicada aí na Ultragás. Já que você falou um pouquinho de como foi a escolha pela Dynamax, eu vou puxar o Reinaldo para conversar com a gente sobre os hardwares que você utilizou, né? Porque, como falamos, é um ambiente que é extremamente explosivo, então não dá para colocar qualquer sensor de vibração na área. E eu vou trazer o Reinaldo para falar um pouquinho dos diferenciais que a Dynamax tem para aplicação em áreas EX. Pô, legal, Alisson, obrigado. Uma das coisas bem importantes e interessantes que o Vitor tocou aí no assunto, o que eu achei mais, que foi mais gostoso de trabalhar com vocês, Vitor, foi o fato da sinergia que a gente teve com as equipes, né? Para que os resultados viessem, todo mundo tinha que estar envolvido no mesmo trabalho e com o mesmo desejo. E isso eu percebi que vocês têm isso na veia, né? Vocês querem o resultado e a gente só foi o meio pelo qual vocês obterem os resultados, né? O que foi legal é que quando a gente entrega sensores EX, né, para a área classificada, e a Dynamox tem essa ponta e ele toma a frente nisso, porque os nossos sensores são EX clássicos, né, não permite violações, ou seja, garante a integridade do ativo e a segurança da equipe. Outra coisa que a gente desenvolveu junto foi o Gateway X. Então, a necessidade da Ultragaz fez com que a gente acelerasse esse processo que já estava em andamento na Dynamox. A gente acelerou o processo para os Gateways EX e a gente conseguiu entregar o Gateway X com o menor custo hoje do mercado. Então, essa solução veio calhar com uma necessidade que a Ultragaz tinha e com o mercado como um todo. Mas a gente iniciou isso na Ultragaz e foi muito legal trabalhar com o Gateway X. Tanto que assim, eu praticamente mostrei uma vez o funcionamento, o Victor já entendeu a relação e ele mesmo já tomava a iniciativa, falava, não, deixa que aqui a gente toca, e a gente foi ajudando, estando do lado do cliente com essas soluções para as áreas classificadas, o que foi uma virada de chave fantástica, fantástica. Além do que, né, a gente tinha lá situações onde a gente precisava do EX e outras áreas que não precisavam do EX. Então juntos a gente tomou a melhor decisão e conseguimos entregar aí então a melhor solução dentro com a segurança necessária e com as certificações de cada item. Inclusive, Reinaldo, o Gateway X0001 está instalado lá no meu polo de produção em Mauá. Não, mas Tem que pendurar uma foto, hein? Tem que pendurar uma foto desse gateway. nossa, isso que foi o legal, né, Victor? A gente viu o projeto nascer, né?
A gente participou do nascimento dele, de toda a concepção, e vimos os primeiros resultados. E hoje todo o time Ultragaz hoje converge com a gente, conversa com a gente e agradece muitos resultados que ele tem obtido com essa facilidade que a nossa tecnologia entrega sem ser complicado, né? É verdade, o Reinaldo. E assim, né? Você comentou, de fato, hoje a gente tem um fórum, né? Inclusive, algumas das pessoas que estão aqui têm acesso onde a gente interage todos os dias ali, todas as semanas, para tirar dúvidas, para trazer ideias novas do que a gente pode fazer ali para dentro do nosso processo com relação aos sensores da Dynamo. Mas realmente, Reinaldo, a gente tem, né, na indústria do GLP no geral, um desafio muito grande com relação à área classificada, né? Então, nas plantas de produção, a gente tem as áreas 0, 1 e 2, né? As áreas 0 são normalmente os pontos de risco, de fato, então são áreas muito pequenas, dificilmente você consegue estar em pé numa área 0, né? E ali, normalmente, você vai ter as áreas 1 e 2, e os sensores da Dynamox estão totalmente certificados aí, tanto para a área 1 como para a área 2, que é, então, todo o nosso setor produtivo, né? Toda a planta acaba caindo dentro dessa classificação, então a gente pode colocar em qualquer em qualquer lugar, qualquer motor, qualquer redutor, qualquer bomba que a gente tem aqui dentro do processo, né? E um outro ponto legal que o Reinaldo colocou também, né? Normalmente a gente tem custos muito elevados aí para poder trabalhar com EX, né? Então, normalmente a gente tem, por exemplo, aqui é uma utilização de smartphones para que a gente conseguir colocar um smartphone aqui. Ele vai custar aí 3, 4 vezes o que um smartphone normal custaria para a gente poder trabalhar com ele dentro da área explosiva, né? E aí, no caso da Dynamox, não é um custo tão elevado em relação ao que seria um equipamento não EX, o que é uma coisa muito legal da parte de vocês aí, vocês terem conseguido trazer essa atratividade também no custo para nós. Tem sido uma experiência muito legal poder, inclusive, se me permitem, hoje eu estou em outra planta nossa fazendo a instalação de mais uma boa dezena de sensores aí de vocês, justamente porque a gente viu o resultado e a gente está expandindo aí a quantidade de pontos monitorados para poder ter todos os nossos ativos críticos monitorados por vocês. Muito bom, Victor. Muito bom ouvir isso de você, porque de fato é quem utiliza a solução, né? No final do dia é você que tem que entregar os resultados para sua planta. Então é bem bacana a gente ter esse feedback, esse retorno aí de quem está utilizando a plataforma e está satisfeito, né? Caminhando já para o fim, eu gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre, ok, começamos a monitorar, estamos em expansão, o que que você vê para os próximos passos, quais que são as metas para o futuro? Sabemos que nós temos muitas outras soluções que são aderentes para sua realidade, e o que que você espera, dessa parceria com a Dynamox a longo prazo? Ótima pergunta, Alisson. Na verdade, a gente nós já estamos de olho no futuro nesse momento, né? Então, assim, a princípio a gente comprou com vocês a solução do sensor que ele fica fixo no equipamento, né? E como a gente tem alguns equipamentos que a gente não precisa do monitoramento online, né? Eu não preciso ficar vendo a curva dele o tempo todo, poder tá vendo isso o tempo todo. Vocês têm a solução do Dynaportable, que é um sensor móvel que a gente pode trocar entre pontos e fazer uma rota de inspeção. E esse já é o nosso próximo passo aí. Utilizar esse sensor de vocês tá dentro da nossa estratégia para a gente poder ter cada vez mais para outros equipamentos que não são tão críticos, não vale a pena a gente ter um sensor fixo ali, mas eu fazer uma rota de inspeção preditiva nele, trazer o sensor de vocês e ter isso tudo dentro da mesma plataforma online, é uma coisa que nos interessa muito, né? Então já está dentro da nossa estratégia para o futuro aí, com certeza. E um outro ponto legal que você trouxe é a questão da inspeção das válvulas PSV, que também como você comentou, é um ponto crítico para nós, né? Então, com certeza, também no futuro estaremos tentando trazer a solução da Dynamox para as nossas válvulas PSV também. É isso, sempre é importante frisar que nós estamos trabalhando aí para entregar uma solução que seja para economizar os custos da manutenção, para retirar o homem de campo, para tirar a quantidade de peças sobressalentes, para evitar um acidente que infelizmente nós ainda vemos com bastante frequência, explosões, incêndios. Então é toda uma equipe trabalhando para entregar um resultado
a nível global dentro da empresa, né? Não é um simples monitoramento de vibração. É uma solução que no final do dia vai entregar resultado, né? É, vamos finalizar por aqui. Eu acho que esse bate-papo foi bem enriquecedor. Acredito que o pessoal que está ouvindo a gente vai ter gostado bastante, Victor, da sua participação, Glaucio, Reinaldo. Vou deixar um momento para vocês se despedirem, dar um recadinho pro pessoal e já agradeço a presença de vocês aqui, viu? Valeu, muito obrigado pela oportunidade aí, Alisson, de poder participar desse programa com vocês. Com certeza foi muito legal poder estar aqui nesse momento. Eu espero que tenhamos mais oportunidades de trabalhar juntos no futuro, porque essa parceria está dando muito resultado. Obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês, dividir essa mesa redonda com cabeças pensantes fora da curva, e que a gente possa continuar nesse viés, Vitor, Ultragás, de parceria, de conquistas, de bons resultados, de muita segurança e muita cumplicidade. Show. Agradeço vocês todos pela oportunidade, agradeço ao Vitor aí, que é um grande parceiro, né? Ele, juntamente com todo o time Ultragás. Agradeço aí ao Alisson, Glauson pela presença. E deixar aqui o meu recado, né? Se você tem dores de manutenção, chama a Dynamox, conte com a gente. A gente tem uma solução adequada dentro do seu desenho e com custo que cabe no seu bolso. Um grande abraço a todos. Perfeito, Reinaldo, fechando com chave de ouro. Então, pessoal, é isso. Vocês têm a opção de comentar o que vocês acharam desse episódio, tá? Então, curtem, compartilhem com as pessoas que você acha que vai ser relevante esse assunto e esperem o próximo episódio do Dynatalks. Um abraço.